Preste atenção agora neste dado que assusta. No Brasil, um golpe digital é registrado a cada 16 segundos. É surpreendente, é perturbante essa informação e ela só mostra que todo cuidado é pouco quando o assunto é o ambiente tecnológico. Ainda mais com o uso da inteligência artificial, que possibilitou tramas bem sofisticadas. Parece coisa de filme, né? De tão convincente que é. Mas será que você sabe como se proteger dos criminosos? O que fazer? É possível sim se cuidar e por isso nós vamos conversar agora com Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em crimes cibernéticos e ele vai nos ajudar nessa questão, nessa missão, porque os golpistas estão por aí e a gente tem realmente que se proteger. Seja bem-vindo. Tudo bem. Eu fico impressionada com os dados do aumento do número de crimes cibernéticos e com a variedade de tipos de golpes. Parece que os golpistas não dormem, né? Boa tarde, Pama. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma interpretação interessante. É provável que eles durmam pouco e trabalhem muito e ao invés de trabalhar em atividades lícitas para ganhar o seu dinheiro, preferem o mundo da cibercriminalidade, mas isso tem uma razão. A primeira razão é que o mundo é muito conectado hoje, né? As coisas estão na internet e aí eles sabem que se invadem alguém, se conseguem enganar uma pessoa, o prejuízo pode ser muito alto para aquela vítima e o ganho para o criminoso também é bastante elevado. E também a questão de certa impunidade. A polícia ela tem capacidade de investigar e punir criminosos que cometem esses crimes na internet. O problema é que hoje a demanda é tão grande, então a quantidade de crimes é tão alta, você acabou de dar um dado, são segundos cada golpe, que a polícia no Brasil tem dificuldade de investigar todos os casos. Por isso tem uma sensação de que parece que a internet é terra sem lei, o que é uma ilusão. É possível encontrar e punir. O problema é que são muitos casos e aí, claro, ele vai um vai demorando, o outro vai tramitando de maneira mais célere, mas no fundo todos podem encontrar esses autores. Nós separamos hoje alguns tipos mais comuns de golpe, porque todo dia é uma novidade. Vamos começar falando sobre inteligência artificial, porque assusta a possibilidade de você ter o seu rosto trocado por o rosto de um famoso e passar uma mensagem mentirosa. Eu queria que você explicasse pra gente como que funciona o uso da inteligência artificial em golpes. Bom, já que temos tantos golpes na internet, uma ideia é trabalhar na prevenção, informar a nossa audiência como encontrar esses criminosos, né, como identificar um golpe e se proteger. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia interessante. A gente usa para muitas coisas, né, em aplicativos, no celular, mas ela também serve para o mal. E ela, para o mal, ela é muito eficiente, infelizmente, porque qualquer um pode criar um vídeo com a imagem de terceiro. Um vídeo seu, meu, do seu parente, da mãe, do pai, de quem for. E para a empresa isso também é grave, porque consegue criar vídeos dos diretores, do CEO e etc. E a voz também consegue ser simulada. Então simplesmente apresenta-se um vídeo, a gente tem esse exemplo aí, o de cima é o Morgan Freeman, mas embaixo é o ator que na verdade está sendo filmado e a imagem final é a de cima, que é falso. Impressionante. Mas há algo nessa imagem que a gente consegue identificar que é uma imagem falsa, como um alerta para as pessoas? Não. A inteligência artificial ela evoluiu tanto que o vídeo, para você identificar e comprovar esse vídeo é falso, simulado por inteligência artificial, precisa de um perito a dizer. Tem alguns vídeos que são mais amadores. Então, as pessoas simplesmente não gastam muito tempo e não usam uma tecnologia avançada. Mas se o criminoso tiver uma boa tecnologia de IA, hoje, principalmente com esses lançamentos do ChatGPT, da OpenAI, da DeepSeek na China, elas vão entregar vídeos que, a olho nu, é impossível você distingui-lo do real e do falso. E aí, assustador. O que a gente vai se assustar, o que a gente tem que colocar como alerta é a mensagem. Por que, por exemplo, a minha mãe mandaria um vídeo me pedindo dinheiro? Porque o meu chefe está mandando eu pagar uma conta de valor elevado que eu nunca paguei. O contexto desse vídeo também vale. É o que vai valer. Até mesmo um famoso te pedindo algo. Isso. Tudo isso é duvidoso. Exato. Então, hoje em dia, a dúvida prevalece sempre. Isso, um famoso divulgando uma grande promoção, um grande político falando, olha, nós tivemos uma decisão judicial que agora tal empresa tem que vender um celular por metade do preço. São histórias estranhas que vão levar normalmente a um link que o criminoso ou vai coletar informação ou fazer que a pessoa faça um Pix, passe os dados do cartão de crédito. Então, o contexto
e a educação digital, a prevenção, são as formas de salvar essas pessoas que podem ser vítimas. Porque o conteúdo em si vai ser perfeito. Eles não vão distinguir se eles estão vendo, por exemplo, aqui a gente ao vivo na TV ou se é um vídeo feito por inteligência artificial. Chocante. Nós temos um vídeo do Celso Portiolli. Ele fala também sobre isso? É, um vídeo falso do Celso Portiolli. Pra gente ver como é perfeito. Pessoal, que notícia boa, né? Novo benefício que veio para ajudar as pessoas, principalmente nesse fim de ano. Para quem não está sabendo, saiu um novo benefício que você pode sacar agora mesmo. Basta clicar aqui embaixo e ir direto para o site. César Filho está de volta ao SBT. É verdade, está todo mundo feliz. O elenco do SBT está feliz, a direção está feliz. Eu estou muito feliz porque é um grande amigo meu. Chocante. E eles conseguem, então, pegar vídeos semelhantes com a realidade, porque ele tá gravando como se fosse em selfie. E aí, a partir desse vídeo, o criminoso modifica. Isso. Nesse caso, o vídeo não foi criado do zero. Sim. Pegaram uma base real, que ele estava falando do César Filho estar no SBT, e simularam uma mensagem falsa em cima. Esse vídeo, muita gente vai estar vendo na TV e falar, a voz estava meio robotizada, ele não falava tão fluido assim. Era possível, com um pouco de atenção, notar alguma coisa estranha. Sim, esse vídeo é possível você notar alguma coisa estranha. Mas esse é um exemplo do que eu dei, que é feito em... Isso aqui o criminoso faz em 5 minutos. Mas é possível notar se você prestar atenção. Exato. Hoje em dia, com o bombardeio de informações, a gente não para analisar, né? Exato. Então, numa dessas, você cai num golpe. Com certeza. E com uma inteligência artificial melhor, esse vídeo fica perfeito, e aí nem quem trabalha com isso, nem eu, nem quem trabalha com inteligência artificial vai poder ver o vídeo e te garantir que ele é verdadeiro ou falso. E o golpe do WhatsApp, como que ele funciona? O golpe do WhatsApp é um golpe tradicional que foi piorado com a inteligência artificial, porque o golpe do WhatsApp ele se dá normalmente por duas formas. A primeira forma é alguém se passando por terceiro num número novo, então ele pega um número qualquer, coloca a foto da pessoa, coloca as informações daquela pessoa que ela vai se passar, e por causa de vazamento de dados, porque muita gente me questiona, fala, Durso, como que essas pessoas sabem quem são os meus parentes? Como ele tem o telefone da minha mãe? Como ele tem o telefone do meu pai? Como ele sabe que eu sou filho, filha, o pai e mãe? Isso é tudo banco de dados vazados, e eles fazem enriquecimento de banco de dados vazados. Então, eles fazem a árvore genealógica com os dados para saber quem são seus parentes e quais os telefones, fotos, etc. E aí, com essas informações, eles saberiam te dizer, por exemplo, se passando pela sua mãe, oi filha, tudo bem? Preciso de um dinheiro emprestado, preciso pagar uma conta, eu bati o carro, preciso de um depósito ali emergencial. Mas eles não pegam o número original da pessoa, é um segundo número. Esse, no caso do exemplo nosso, é um número terceiro com as informações da pessoa. Uma outra forma de golpe no WhatsApp é a invasão da conta. Aí eles pegam a conta original, que pode ser não só de pessoa física, mas pode ser de lojas, de pessoas jurídicas, e eles, por causa de uma falha, normalmente do usuário, que passa o código de acesso, eles invadem a conta e mandam mensagem como se fosse aquele titular, mas aí está no número da pessoa mesmo. Esse é mais grave. Esse é bem mais grave, porque a invasão do WhatsApp, ela se dá também como invasão em qualquer rede social. E aí você pode ter um perfil, por exemplo, no Instagram invadido também, de uma loja fazendo promoção. Eu já atendi uma vez uma clínica que fazia procedimentos estéticos e o criminoso invadiu o perfil oficial da clínica e fez promoção de Botox. Aqui nesse caso é um presente que esse representante está oferecendo, e aí você clica para retirar na loja e 2, entregar. Caso eu escolha 1 ou 2, o que esse criminoso faz? É bem provável que uma hora ou outra vai chegar na situação dele falar que você precisa pagar uma taxa para receber esse presente ou informar alguma questão pessoal como número de cartão, que ele tem interesse para que se tenha algum tipo de benefício. Porque tem inclusive esse golpe do falso presente. Eles até chegam a enviar bolos, lembranças, mas o golpe está exatamente na hora que você tem que pagar uma taxa, que ele muda o valor e cobra uma taxa maior, ou te cobra uma taxa e nunca entrega nada. Nesse caso, é bem provável que você passe os dados e você não vai receber nada em troca, claro. Ou eles utilizam os seus dados para aumentar esse valor. Falam que a taxa é R$5, como eles têm o seu cartão de crédito e as informações, eles colocam o valor que eles quiserem. Exatamente. Como que funciona o golpe do Pix? É tanto golpe, gente. Que tristeza. Como que funciona esse? Olha, Pamela, o Pix é uma ferramenta incrível. A gente tem que elogiar porque ela muda a forma com que o Brasil transaciona valores.
hoje seria um dos meios de pagamento principais aqui no Brasil, porque faz com que as pessoas parem de andar com papel moeda, a gente não anda mais com dinheiro, a celeridade é um case que o mundo inteiro inveja. O Pix é bacana, mas, como tudo na vida, tem ônus e o bônus. O bônus é essa experiência maravilhosa. Qual que é o ônus? O ônus é que ele é instantâneo, imediato e dificilmente você consegue fazer a devolução do dinheiro para a conta da vítima. E aí eles inventaram investimentos relacionados ao Pix. Então, coloque R$300 e em poucos minutos você vai ter o retorno de 1.100. Invista R$500 e você vai ter o retorno de 2.200. Só que eles não postam isso aleatoriamente nas redes sociais. Normalmente, eles invadem celebridades, invadem figuras conhecidas, principalmente aquelas que trabalham dando dica de investimento, fazem esse tipo de publicação, mandam a chave Pix do criminoso, recebem o dinheiro e, claro, nunca vai ter retorno nenhum. Então, esse investimento é 100% falso. Ele chama golpe do Pix porque eles falam que é um investimento Pix e ele usa a celeridade da ferramenta de transferência imediata para fazer com que as pessoas caiam e não recebam de volta. E a credibilidade da pessoa que ele invadiu, seja Isso. uma celebridade ou um influenciador que comunica esse tipo de conteúdo, parece orgânico. Exatamente. Mas assim, mais uma vez, é o contexto. É isso. Quando que você, investindo R$300, na hora tem um retorno de 1.100? Então, acho que esse é o cuidado que a gente deve ter nessa era tão digital, tão automatizada, para que a gente não caia num golpe como esse. É isso. Esse investimento existe, e ele existe em cassino, existe em jogos online, o risco é quase 100%. Então, mesmo que essa hipótese seja verdadeira, nesse caso 100% falso, é golpe, você estará entrando numa armadilha que provavelmente as chances são tão baixas que não vale a pena e você vai perder o dinheiro. Esses golpes que nós vimos são golpes que atingem a todos. Eles estão circulando o tempo inteiro, mas os golpistas, eles também criam golpes específicos. Isso. Temos também o golpe do advogado, que é para quem está com alguma questão com a lei, envolvido em algum projeto, né? Alguma questão com um advogado. Como que funciona esse golpe? Esse golpe, ele é problemático porque mesmo ele segmentando para uma parcela da sociedade, nós temos muitos processos tramitando no Brasil. Processos trabalhistas, processos mais variados temas judiciais. E qual o problema desses casos? É que o processo, em regra, por causa de previsão constitucional, ele é público. Ele não tem sigilo. Ele é 100% aberto à população, basta ter, por exemplo, um acesso de um advogado. Basta você ter uma credencial de advogado, você conseguir acessar qualquer processo em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, você tem acesso às informações detalhadas desse processo, a não ser que o processo corra em sigilo. Exatamente. A exceção é o segredo de justiça, a regra é a publicidade, inclusive por previsão constitucional. Os criminosos vão aos autos, ao processo, conseguem ter acesso ao trâmite para saber qual é a demanda, o que a pessoa está pedindo, como que funciona essa negociação, se está em fase de audiência, de acordo, de sentença, e usam todas essas informações baseadas inclusive nos dados da procuração, que aí tem nome, CPF, número de telefone, e-mail, para entrar em contato e falar: parabéns, você ganhou a causa. Só que eles têm tanta informação que eles são muito convincentes. Em alguns casos eles até mandam cópia do processo, porque eles conseguem de maneira pública nos processos digitais hoje, porque antigamente tinha que ir até o fórum, mandar cópia do processo. E a maioria das vítimas caem, acreditam, porque acham que realmente ali é o seu advogado falando, né, algum assessor do advogado, e onde está o golpe em si, para que se tenha ali o recebimento do valor que você ganhou naquela causa, que é falsa, né, essa informação é falsa, você precisa pagar ou tributos ou guias processuais para levantar o dinheiro. E aí está a fraude, só que tem gente com processos milionários, e eles vão pedir proporcional. Então, um processo de 1 milhão, um processo de 100 mil, eles vão pedir 10 mil, 50 mil, 100 mil reais e as pessoas acabam pagando. Então, o caso é grave porque mostra que uma previsão de publicidade no sentido de todo mundo controlar o Estado, que a ideia da publicidade dos processos é a gente ter um controle externo, gerou um problema muito grave que a gente precisa, de alguma forma, pensar no sentido de alertar a população, mas também gerar sigilos, a meu ver, parciais, em documentos que têm dados pessoais, por exemplo. Acho que algo em comum em todos os golpes que você trouxe pra gente são os dados, as nossas informações, porque isso se torna uma arma na mão do criminoso que tem a munição para atingir nós que estamos aqui vivendo à mercê deles. Como que a gente consegue proteger os nossos dados?
as nossas informações pessoais? A sua interpretação está perfeita, Pamela. Se a gente trouxesse aqui, por exemplo, cuidado se você receber um e-mail dizendo que você ganhou um prêmio, etc. Isso já está tão saturado, as pessoas já perceberam que isso é falso, porque ele não vem com o nome de ninguém, ele vem genérico, é o spam. Ele não é mais eficiente. Aí os criminosos perceberam isso. Puxa, então não dá para ficar mandando mais milhões de mensagens iguais para todo mundo. É melhor estudar as pessoas, é o que a gente chama de engenharia social, o estudo da vítima e entrar em contato um a um. Dizendo, por exemplo, você tem conta em tal banco? Olá, eu sou da central de atendimento desse banco. Seu CPF é tal, seu nome é tal. E você, por exemplo, teve uma fraude bancária que precisa dar um código para proteger, instalar um aplicativo para segurança. É tudo falso, tudo crime. Todos golpes baseados em vazamento de dados. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira questão é que o Brasil teve um passo importante com a legislação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão fiscalizador. Nós temos as punições das empresas que vazam essas informações, mas isso não elimina a hipótese do titular, que é a pessoa que tem os dados, não sair preenchendo formulários por aí, ter cautela com seus documentos. Sempre quando alguém perguntar seu CPF, o seu nome, alguma informação, perguntar para quê? E não simplesmente responder. Até numa simples compra, né? Exato. No shopping, há uma lista de informações enormes que pedem que a gente preencha. Isso, aí você pergunta para quê? Imagina que você vai numa loja fisicamente e vai comprar uma blusa. Se o atendente começa a fazer muitas perguntas, onde você mora e tal, você pode dizer, eu não quero fornecer, eu quero fornecer o que é necessário e obrigatório para emitir a nota. E normalmente não é nada, porque eu já fiz isso. É obrigatório? Não é. Exato. Então você pode não preencher. Pode. O dado importante ali seria o dado CPF para a emissão da nota fiscal só. O resto, muitas vezes, nem é obrigatório nem necessário, mas as pessoas acabam no automático concedendo. E aí você pensa, qual a segurança de um computador ali numa loja, que é passível de invasão, que está conectado à internet, que se o dado vaza, é mais vulnerabilidade para a sua vida. Nós não temos segurança nem no amor, porque existe também o golpe do amor. É isso. Como que funciona esse golpe? Olha, o golpe do amor, nós temos duas frentes também. Primeira frente são os criminosos que se infiltram em aplicativos de paquera, que hoje funcionam bem, é uma realidade, muita gente começou namoro ou casamentos, começaram nesses aplicativos e criam momentos em que um crime físico resultará. Então, um encontro que resulta num sequestro, um encontro que resulta num crime grave, num roubo, num latrocínio. Então, ter muita cautela ao você conversar com qualquer pessoa que você conheceu em aplicativo de paquera ou nas redes sociais. Esse seria um golpe do amor perigoso que gera normalmente problemas graves como sequestro. O outro golpe seria criminosos se passarem por pessoas, até figuras famosas, para que se tenha uma relação de amor, a pessoa começa a namorar aquela pessoa e, na verdade, é só o criminoso enganando aquele cônjuge, aquele namorado. No caso aqui se passou pelo Brad Pitt, Elon Musk. Esse caso chamou muita atenção porque o valor que ela gastou, né, com esse golpista foi altíssimo. Eu fico pensando, né? Por exemplo, essas figuras de Hollywood, no caso também do Elon Musk, são as pessoas que não precisam do dinheiro, né? Bem improvável. Teve recentemente uma que achou que estava namorando o Johnny Depp, deu dinheiro. Nós tivemos séries aí na internet, né, nas plataformas de streaming, com os golpistas dessas plataformas. Então, são realidades em que bastaria um pouco de malícia para você presumir que é bem provável que alguém esteja se passando por um famoso e pedindo dinheiro, porque eles não precisariam. Selfies, vídeos, tudo isso foi feito com inteligência artificial, com tranquilidade pelo golpista e essa vítima gastou milhões de reais, ajudando o falso Brad Pitt que estava sofrendo uma doença renal. Exato. Recentemente aqui no Brasil, agora, tem poucas semanas, nós tivemos o caso da mulher que achou que estava namorando o Elon Musk, e o ajudou financeiramente também, perdeu mais de 50 mil reais, acho que em torno de 150 mil. E quando foram questioná-la, a imprensa foi questioná-la, ela falou, não, eu tenho certeza. A gente fez videochamada, eu ouvi a voz, é ele. Ela ainda acredita, mesmo depois de ter sido alertada, mesmo depois de ter sido entrevistada, ela ainda crê nisso. De tão convincente que foram o conteúdo, mas também a mensagem em si, né? O indivíduo acaba seduzindo com palavras de afeto, com uma aproximação que às vezes dura meses ou até anos. Então é muito convincente e não deixa de ser um investimento para tirar o dinheiro daquela vítima que, no amor, acaba sentindo a dor.
E nós vimos também recentemente a invasão de um vírus no iPhone, porque muito se fala da segurança, né, da Apple, e esse vírus chamou a atenção. Ele não chegou ainda ao Brasil, mas vivemos em um mundo conectado. Como que funciona essa invasão por vírus? Essa notícia é de ontem, pegou todo mundo de surpresa, porque realmente fala-se muito da segurança do sistema operacional do iPhone, que é o iOS, e ele é um sistema operacional fechado, por isso que ele é tão seguro. Isso significa que você não consegue fazer downloads de aplicativos fora da plataforma própria, oficial, que é a Apple Store. Então você não consegue sair baixando aplicativo pirata, que geralmente gera vulnerabilidade, a não ser que o indivíduo use algum tipo de mudança do sistema operacional, que é o que a gente chama de craquear. Mas falando do sistema que as pessoas atualizam, usam de fábrica, é muito seguro. Muito mais, inclusive, do que qualquer Android ou qualquer outro concorrente. Só que ele sempre se vendeu como extremamente seguro e inviolável, praticamente. E aí veio essa notícia para mostrar que a análise dos aplicativos disponibilizados como oficiais dentro da Apple Store poderia não ser tão eficiente, porque um aplicativo ali passou e ele que gerava vulnerabilidade no seu celular, coletando informações bancárias, acesso a redes sociais, etc. Só que o download era pela loja oficial. Minha nossa, então você faz um download por um ambiente seguro. Esse vírus entra, ele rastreia o seu celular, pega senhas, informações e tudo isso é utilizado em golpes. Qual a orientação? Porque você fala, então é impossível. Não. Os aplicativos ali disponibilizados são centenas de milhares dentro de uma Apple Store. Você precisa baixar os mais conhecidos, consolidados, validados, de empresas conhecidas e sérias, pesquisar antes de baixar, porque tem algumas desenvolvedoras que acabaram de lançar um aplicativo, ele se torna febre e todo mundo baixa. Esse aplicativo normalmente tem problema. O termo de uso é problemático ou pior, ele tem algum software malicioso dentro dele. Então, da premissa que a Apple não tem condição de avaliar absolutamente 100% e pode passar aplicativos que geram algum tipo de risco, tomem cuidado com os aplicativos baixados nas lojas oficiais. Esse é o grande conselho. Mas se você baixar aplicativos consolidados, que estão lá há anos, com milhões de usuários, é muito improvável que você tenha problema. Na dúvida, tome cuidado, não passe seus dados, não baixe aplicativo. Infelizmente, todos os dias nós temos alguma novidade voltada, né, para os males que a internet, infelizmente, pode oferecer. Então, muito cuidado. Mais informações você encontra no @LuizAugustoDurso. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o seu pai, o professor Durso, em nome do Sérgio Felipe dos Santos, nosso superintendente aqui da Fundação Casper Libero.